Interface entre educação ambiental e a recuperação de nascentes. A crise hídrica tem sido uma constante no cenário mundial. Em síntese, 97,5% da água existente no mundo é salina e por isso inadequada para uso direto. Dos 2,5% da água doce, apenas 0,27% está disponível em lagos e rios, sendo considerados de fácil acesso, enquanto todo 68,7% é de difícil acesso, já que estão concentradas em calotas polares e geleiras. Posto esse atual cenário mundial, é relevante aprender o histórico do Brasil, quando em 1500 os colonizadores se depararam com impressionantes ecossistemas agrupados em grandes biomas, como a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e a Floresta Amazônica, tudo proveniente da dinâmica da natureza. Assim, o principal eixo da busca por riqueza nessa parte da América foi a exploração direta dos recursos naturais, o que, dentre outros fatores, reforçou a legitimidade da remoção das florestas. Inclusive, em Minas Gerais, no século XVIII, as expedições para a descoberta de ouro e pedras preciosas tiveram como consequência o aumento das populações. E isso estimulou a abertura de estradas, intensificaram a relação com a prática da agricultura, da pecuária, o que proporcionou o suprimento de necessidades vitais da população ali envolvida, mas também afetou em grande escala o meio ambiente. Como o desbravamento da terra se dava utilizando as margens de um rio ou linha costeira, e o fundo era indefinido, demarcado por acidentes geográficos, a degradação foi marcante, não apenas no leito dos rios, como também nas próprias nascentes de águas, que acabaram sendo perturbadas ou mesmo destruídas no processo do desmatamento. Esses fatores, somado à ideia de recursos naturais inesgotáveis acabaram fortalecendo práticas sociais que vêm causando danos ambientais ao longo da história. Pontualmente, em relação à destruição de nascentes, há prejuízos diretos e diversos para as bacias hidrográficas e para as regiões abastecidas por essas bacias. Um significativo exemplo dessa narrativa é a bacia do Rio Doce, localizada no Brasil, com 853 quilômetros de extensão, banhando o estado de Minas Gerais e alcançando também o estado do Espírito Santo. Inclusive, em 2015, o desastre sociotécnico envolvendo a mineradora Samarco foi mundialmente noticiado, onde o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, ocasionou danos ambientais sem precedentes. E, em virtude desse desastre, o Ministério Público firmou um termo de transação de ajuste de conduta para a recuperação das áreas atingidas. E nesse termo, incluiu a restauração de 5.000 nascentes ao longo da bacia do Rio Doce. É importante salientar que esse evento, indiscutivelmente, trouxe um prejuízo imensurável. Entretanto, o estado de saúde do Rio Doce já era precário, mesmo antes dessa enxurrada de lama chegar, e essa condição, do Rio Doce é resultado de séculos de desmatamento, poluição, assoreamento que ocuparam o lugar da fauna e da flora, a fauna e flora nativa. Inclusive, ainda em 2013, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, atribuiu ao Rio Doce 10º lugar no ranking dos rios mais poluídos do país. Nesse período, o rio enfrentava uma estiagem extrema, que reduziu drasticamente o seu volume de água.
Esse evento, relativamente recente, é reflexo de uma racionalidade globalizada, a qual favorece o crescimento econômico, supervalorizando o valor de troca da natureza em detrimento dos seus valores de uso e existência. Revela também um paradigma comportamental da sociedade, em que essa sociedade sustenta uma relação predatória dos recursos naturais. E isso vem resistindo ao tempo como indicativo da necessidade de construção de uma nova mentalidade. E é aí que nós introduzimos a educação ambiental. Ela comparece como uma importante aliada na construção de práticas sociais que buscam significar espaços, tempos, processos e, sobretudo, estabelecer alternativas que consolidem a relação humana com a natureza como um mecanismo dialógico simbiótico, de integração e busca de sobrevivência conjunta. Articular a recuperação de nascentes com a educação ambiental é alavancar possibilidades de operar o humano que interage com a natureza, degradando. Se ele foi capaz de aprender a degradá-la, será também capaz de aprender a interagir, a cuidar, a preservar, restituindo-lhe o status de conservação que lhe foi duramente expropriado. Diante das bases sociais e econômicas da sociedade moderna, a dúvida sobre a viabilidade da proposta pode pairar, é até natural. No entanto, nós destacamos no artigo que desde a década de 1970, questões ambientais e o tema relacionado à sobrevivência da humanidade abrem espaço para a educação ambiental. E mais recentemente, ganharam força os sistemas agroflorestais e uma série de práticas agroecológicas que buscam conciliar a conservação ambiental com a sustentabilidade econômica de produtores rurais. É importante destacar também que esse movimento, ainda que não seja atualmente majoritário, existe e advém da leitura dos acontecimentos que marcaram verdadeiras revoluções no comportamento de gerações, representando uma verdadeira contracultura. A educação ambiental, longe de assumir a função de salvadora dos grandes desastres e da degradação, busca se constituir como um processo contínuo, individual e coletivo, por meio do qual se venha construir valores sociais e se voltar para a construção de uma relação homem-natureza integrativa, devendo estar presente de forma articulada em todo e qualquer processo educativo, formal ou não formal. O artigo dispõe inúmeros dispositivos legais que tutelam os recursos hídricos, as nascentes, estabelecendo o que é nascente, classificando uma série de modalidades, estabelecendo parâmetros para a recuperação das nascentes e ainda prevendo a detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou mesmo ambas cumulativamente, para quem destruir ou danificá-las. Há também o levantamento das técnicas adotadas para recuperar nascentes degradadas. Apesar de todo esse arsenal, e de toda essa tutela destinada para zelar pelas nascentes, nos ocorre que, além dos aspectos legais e dessas técnicas disponíveis, é necessário investir na formação dos recursos humanos de alto nível. Essa educação ela deve capacitar o ser humano na sua inteireza, isto é, no aspecto físico, intelectual, bem como social, dando possibilidades de uma educação política, capaz de despertar seus destinatários sobre o porquê fazer antes de como fazer, auxiliando-os na busca da justiça social, da cidadania, autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza. É isso. Obrigada.